Boa noite. Boa noite. Nós temos falado constantemente que a base, o alicerce de todo o desenvolvimento humano centra-se no alto amor. E essa é uma questão que permeia, vamos dizer assim, uma série de abordagens do amadurecimento e do crescimento humano. Hermance Dufour, no livro Escutando os Sentimentos, ela fala sobre alguns passos para construir esse alto amor. Quando nós falamos em amor, notadamente o amor do ponto de vista romântico, do ponto de vista do amor às pessoas, à sociedade, nós imaginamos como algo nato, como aquilo que surge, como algo que faz parte de um processo de cada pessoa. Nós não imaginamos como um processo de construção. Mas, se toda a base humana baseia-se no alto amor, ele pode ser um processo de construção, uma vez que nós não o incluímos na nossa existência. Nós não incluímos dentro do processo que nós temos como processo de evolução, como processo de crescimento. Conta-se uma história que, certa vez, o rei, ele saiu pela manhã, foi passear no seu jardim, e o que ele via realmente o deixou muito preocupado. Ele olhou para o jardim e viu que as árvores e as flores estavam murchando. E ele então resolveu indagar. Ele olhou para o carvalho e perguntou ao carvalho: por que você está murchando, definhando? E o carvalho disse: eu estou murchando porque eu não posso dar uvas como a parreira. Mas estranhamente ele olhou para a parreira e viu também que a parreira estava murchando. Então ele procurou a parreira e disse: por que é que você está murchando? A parreira disse: eu estou murchando porque eu não posso dar flores como a roseira. Mas só que ele olhou para a roseira e viu também que a roseira estava murchando. E ele perguntou à roseira: por que é que você está murchando? E a roseira disse: eu estou murchando porque eu não sou tão alta como o carvalho. Mas o rei olhou para o jardim e observou que havia, no meio de tantas flores definhando, havia uma que estava viçosa, viva, vibrante. E ele foi então a essa flor, que era a flor do amor perfeito, e perguntou a ela: por que é que você está assim? No meio de tanta morte, no meio de tantos árvores e flores estão definhando, você está assim tão viva, tão vibrante. E a flor do amor perfeito disse o seguinte: eu estou assim porque, já que eu não posso dar uvas como a parreira, já que eu não posso ser tão alta como o carvalho, já que eu não posso dar flores como a roseira, então eu resolvi ser eu da melhor maneira que eu pudesse. Eu resolvi ser eu mesma da melhor forma que eu pudesse ser. Então é por isso que eu estou tão vibrante, é por isso que eu estou tão viva. Essa é uma história, mas uma história que nos remete a uma análise de nós mesmos, de percepção de nós mesmos. Nós não podemos ser absolutamente uma outra coisa, ou alguém. Não há uma outra opção de nós sermos a não ser nós mesmos. Então todo o processo de construção desse alto amor passa por aí. Hermance cita nesses passos para a construção do alto amor, ela coloca como primeiro degrau
o que ela denomina de autoconhecimento. É claro que essa palavra não é desconhecida. Nós já ouvimos de diversas maneiras. Mas é necessário que a gente não tenha o autoconhecimento como uma coisa inacessível, algo difícil. Até porque a gente escuta falar muitas vezes sobre isso, mas poucos são os instrumentos que nós dispomos para verdadeiramente encetar, para verdadeiramente trilhar esse caminho. Mas há muitas instruções. Santo Agostinho, por exemplo, que era um teólogo católico, 2 séculos mais ou menos depois de Cristo, ele costumava dizer que ele tinha um processo que o ajudava no autoconhecimento. Toda noite, antes de dormir, ele fazia uma lista de atos que ele praticou que não estava de acordo com aquilo que ele julgava ser certo e correto. Isso era feito todos os dias, antes de dormir. Isso dava a ele a oportunidade dele se auto-observar, dele se auto-perceber. Então, o autoconhecimento, como a própria palavra diz, é o conhecimento de si mesmo. É podermos conhecer. Mas, se há algo do qual nós somos ignorantes, é isso. Se existe algo de que nós somos ignorantes, é a ignorância de nós mesmos. Porque existe um prisma, existe algo que faz com que a gente não consiga ter olhos claros sobre nós mesmos. Nós dissimulamos constantemente os nossos sentimentos. É por essa razão que Hermance, quando fala em escutar os sentimentos, não há como desenvolver, aprimorar o processo de autoconhecimento se nós não aprendermos a escutar, olhar para os sentimentos. Mas qual é a grande dificuldade que nós temos de nos autoconhecer, de olhar os conhecimentos? Porque nós estabelecemos juízo. Nós sempre queremos estar num patamar elevado. Determinados sentimentos são tidos como inferiores, não dignos de se possuir ou de se sentir. Quando nós fazemos esse juízo, imediatamente esse prisma mental impede que a gente consiga enxergar esses sentimentos em nós. Então eles são naturalmente ou normalmente dissimulados. Nós inventamos nós o vemos de uma outra maneira. Nós não conseguimos ter uma visão honesta de nós mesmos. Sem essa honestidade, é impossível se autoconhecer. Essa honestidade sobre nós mesmos, de olhar, ver, reconhecer e admitir. Mas para que haja esse reconhecimento e essa admissão, é preciso que a gente não entre num estado que nós podemos chamar de auto-julgamento. De julgar, isso é certo e isso é errado. Porque na medida que nós nos olhamos estabelecendo um auto-juízo, esse auto-juízo impede, cria um embaraço, cria uma dificuldade de nós enxergarmos, de nós percebermos o nosso próprio ser. Então, essa palavra julgar é algo extremamente prejudicial, não só para o processo de autoconhecimento. Eu estou colocando o autoconhecimento como a base, porque nós estamos falando em auto-amor. E o autoconhecimento é a estrutura básica do auto-amor. Mas também o julgamento nos impede também de conhecer qualquer coisa. Nos impede de conhecer as outras pessoas. Nos impede de conhecer qualquer coisa. Porque uma vez que você olha e julga, não há mais como você conhecer. Não há mais como você aprofundar o conhecimento naquilo, porque você já fez um juízo. Você já fez um pré-juízo, um pré-julgamento. Então não tem mais como ir adiante. Se você olha uma pessoa e estabelece um julgamento sobre ela, todo o processo de aprofundamento do conhecimento de que de fato é esse ser foi criado um embaraço naquele instante. Então, o julgamento, que é algo que
impede, que constitui barreiras e muralhas para que nós possamos olhar e ver, ouvir e escutar. Então, nesse primeiro passo, nós temos que aprender a olhar para os nossos sentimentos com, nós podemos dizer, com honestidade e reconhecer. Não há nada errado, num dado momento, você dar-se conta que está com raiva e reconhecer que você está com raiva. Quando esse reconhecimento se dá e quando nós confrontamos, observamos e admitimos esse sentimento, nós exercemos sobre ele um controle. Raramente, alguém que está com raiva e sabe-se e conhece essa raiva, será tomado por ela. Irá agir de uma forma destrutiva. Ele terá sobre esse sentimento uma direção, mas não uma negação. Observe como isso é importante. Você reconhece, você admite, mas se você o nega, ele se apodera, porque ele vai adentrar nas nossas forças inconscientes. E sem que a gente perceba, vamos agir como se estivéssemos sido tomados, possuídos pela raiva. É isso que acontece normalmente. Mas tão logo a raiva passa, a gente acha que aquilo foi um acaso. Isso aconteceu, mas não vai acontecer de novo, porque isso não me pertence. Isso não faz parte de minha natureza. Eu não sou um ser que tem raiva. Mas mais cedo ou mais tarde, quando as circunstâncias tornarem essa oportunidade, quando nova oportunidade surgir, novamente vai acontecer. Então é preciso olhar com naturalidade e admitir, não há nada errado você ter raiva. Usando uma palavra, um jargão, o problema é a raiva de ter. Mas você ter raiva, sentir raiva, isso é humano. Os seres humanos sentem raiva quando as circunstâncias são favoráveis para isso. Mas se você conhece, reconhece e admite esse sentimento, você exerce sobre ele. É como se abrisse as portas do nosso interior para que nós mergulhássemos dentro de nós mesmos. É essa a grande dificuldade do autoconhecimento. Porque o conhecimento é algo externo. Nós olhamos, estabelecemos determinadas reflexões e julgamos que conhecemos determinada coisa ou pessoa. Mas autoconhecer, olhar para dentro de si, isso parece algo estranho, né? Eu costumo dizer, isso não é um processo de endoscopia, não há um instrumento que você coloque dentro de você para se autoconhecer. Nós vamos conhecer nosso organismo, mas isso não nos auxilia a conhecer a si mesmo. Então é preciso ter essa honestidade para que o autoconhecimento de fato se instaure e se torne uma tarefa diária. As pessoas fazem, como é o nome do termo, retiro. Quantas vezes nós somos encantados? Um retiro, e você vai buscar nesse momento, nesse encontro, uma imersão dentro de si mesmo. Muitos retiros produzem isso. As pessoas vão lá, num dado momento da vida, passam alguns dias, e nesses dias, com auxílio de alguém, de uma pessoa que conhece um pouco sobre esse processo, você faz uma imersão. E depois, pronto, terminou o retiro, fica só aquele gostinho, aquele sabor daqueles momentos, mas nós nos abandonamos de novo. Não existe um processo de autoconhecimento esporádico. O que você faz hoje e não faz amanhã, nem depois de amanhã, deve ser uma escolha, porque por ele passa todo o seu processo de vida. Se nós continuarmos como estamos, nos negando, não buscando conhecer-se um pouco mais, mergulhar um pouco mais profundo dentro de si mesmo, então nós vamos apenas acumular conhecimento. Eu vi um videozinho onde tinha uma pessoa, um morador de rua, e as pessoas falavam sobre educação, falavam sobre se ele tinha educação. Ele estranhou e disse: vocês estão perguntando se eu tenho educação? Por quê? Porque aparentemente eu não fui à escola? Ele disse: as escolas não dão educação, as pessoas não se educam na escola. Na escola, as pessoas recebem instrução.
vamos dizer, instrução, conhecimento. Existem muitas pessoas formadas que são mal educadas. Elas não são educadas, elas não têm educação. Então existem pessoas que não são formadas, não têm um conhecimento e têm educação, que vem de um outro lugar, que pode ser também ensinado na escola, mas não necessariamente a escola é o berço da educação. Então o autoconhecimento pode servir para a gente como instrução. Nós podemos ler livros sobre autoconhecimento e ter na ponta da língua o que é que se pode fazer, o que se deve fazer, o que é autoconhecimento, mas isso não satisfaz essa sede de autoconhecer de nossa alma. É uma escolha, é uma decisão. Se nós não quisermos fingir, continuar fingindo, né? Porque às vezes a gente faz isso, nós dissimulamos tanto nossa vida, num dado momento da vida a gente se cansa da vida, entre aspas, mundana, de estar voltada apenas para satisfazer os prazeres e agora quer algo mais substancial, algo que nos dê agora um mergulho mais profundo em nós mesmos, que nos ajude a perceber a imensa dimensão daquilo que nós realmente somos. Mas a gente pode só fingir que está indo nesse caminho. Porque se nós não estivermos dando os passos efetivos que nos levam até lá, é apenas uma forma de enganar a si mesmo, de aquietar esse arroubo interior. E aí a gente pode levar vidas nesse autofingimento. Mas a palavra-chave para o autoconhecimento é a honestidade ou a auto-honestidade. Se nós não estivermos dispostos a ser honestos conosco mesmo, aí a gente pode continuar fingindo. É uma brincadeira, mas uma brincadeira que não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai servir esse propósito. Então, ao encetar e ao buscar desenvolver o auto-amor, esse auto-amor começa quando eu começo a me autoconhecer. Esse é o ponto. E isso tem passos efetivos. Essa é uma tarefa diária. Eu tenho que olhar para mim sem julgar, sem achar que isso é bom ou ruim, para que eu me autoconheça. Porque tem que criar uma intimidade. Porque muitas vezes as pessoas preferem conversar sobre coisas íntimas com estranhos ou com amigos. Às vezes com estranho. Porque o estranho, entre aspas, não vai, pelo menos você não vai sentir essa pressão e exercer sobre você algum juízo. Ou com um amigo. Porque os amigos tendem a nos acolher e aceitar, mesmo que a gente esteja errado. Agora, as pessoas que são mais ligadas afetivamente a nós, tendem a querer que a gente seja sempre uma pessoa correta e certa e que não tenha determinados sentimentos. Então, para que esse sentimento se manifeste espontaneamente, é necessário que a gente crie uma certa intimidade. E essa intimidade pressupõe a honestidade. Que nós estejamos dispostos a ser honestos conosco mesmo. Seguindo esse processo, um outro passo para a construção do auto-amor é a responsabilidade. Porque nós tendemos a sempre atribuir aos outros a responsabilidade pela nossa vida. Quando a gente não atribui às pessoas, a gente atribui ao destino, atribui à má sorte, atribui ao karma, ao passado. Eu sofro porque eu não fui alguém certo, correto, eu agi errado. Então, a gente sempre tende a não se responsabilizar pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pela nossa vida. Nós nos vitimamos, nos tornamos vítimas. E isso torna-se uma situação confortável de você só chorar, de você só lastimar a vida sem tornar-se responsável por ela. A responsabilidade é o outro passo. Sem que a gente esteja disposto a tornar-se responsável por si mesmo, a gente não consegue ir adiante, não consegue seguir. Nós criamos sobre nós uma vida imaginária, uma fantasia, um sonho. É como se nós não estivéssemos de fato vivendo. A vida começa quando nós nos tornamos responsáveis. Até ali é um ensaio. Até ali nós estamos criando coisas, imaginando que estamos vivendo.
Mas como ir adiante? Se eu estou indo porque o vento sopra favorável, ou se eu caio porque a sorte não é promissora, ou eu, por alguma coisa do passado que eu devo ter feito, a gente sempre vai atribuir, ou porque as pessoas não colaboram comigo, o mundo não está a meu favor, ou mesmo que eu consiga alguma coisa que eu julgo boa, porque as pessoas contribuíram, a minha sorte ajudou. Sorte ou azar depende de como nós nos tornamos responsáveis pela nossa própria vida. Então esse é um passo. Tornar-se responsável por nós mesmos. Sair da condição confortável. Parece estranho falar isso, né? Da posição confortável de ser vítima. A vítima tem uma situação muito... Se você ver alguém que vai se lastimar de alguma coisa, ela sempre encontra alguém que vai apoiá-la. Porque, coitadinha, coitado daquele que fez algo com aquela pessoa. Ela se coloca numa condição de acolhimento, de respeito. E a vítima, eu diria, a vitimização é uma situação confortável entre aspas, porque impede de que nós consigamos olhar para aquela realidade e nos responsabilizar por ela. Nos responsabilizar ao ponto de encontrar instrumentos e ferramentas em nós mesmos para sair dela. Enquanto formos vítimas, não sairemos da situação. Ela não vai mudar. Porque se não é fulano, é ciclano. Hoje você pode estar sendo maltratado por A, mas se você não reconhece sua responsabilidade no processo, amanhã será por B, por C, e nós continuaremos na triste situação de conforto da vitimização. Então a autorresponsabilidade ou a responsabilidade por si mesmo é um outro passo na construção do auto-amor. O outro elemento que é denominado é o pensamento. Tudo começa no pensamento. Nós não costumamos ser gestor, gerir nossos pensamentos. Os pensamentos são coisas que acontecem em nossa mente. Mas raramente nós estamos pensando. Ele acontece e nós nos tornamos apenas, eu diria, nem testemunha, porque tornar-se testemunha do pensamento é algo fenomenal. Nós embarcamos nas viagens criadas por nossa mente. Quantas histórias nossa mente cria por segundo? Quantas vezes você só basta olhar para alguém e se você prestar atenção, de repente começa uma história na sua cabeça em relação àquela pessoa que apareceu ali, ou pode ser até um cachorro que passou, a mente vai criando, vai pulando de uma coisa para outra, como se fosse um cavalo selvagem ou um macaco. No dizer da história indiana, um macaco doido, bêbado, embriagado e com fogo ateado no corpo, né? Se não bastasse. O pensamento cria a realidade e a gente não deixa ele voar, deixa ele acontecer. Não é que a gente deva ter controle sobre o pensamento, exercer força sobre ele, porque ele é tão arredio que quando você quer controlá-lo, aí você está perdido. Ele vai se tornar incidente, vai incidir cada vez mais, mas de repente você dá conta que você, enquanto ser, está além de seu pensamento. Se alguém observa o pensamento, então significa dizer que há o pensamento e há o observador. Você não é o pensamento, você é a testemunha. E quando a energia é transferida para a testemunha, os pensamentos se dissolvem. De repente, você pode simplesmente olhar e ver. Não precisa pensar a respeito. Não precisa rotular. Em alguns momentos de nossas vidas, eu acredito que todos nós já vivemos pelo menos um momento em que você olha para uma coisa, ela é tão forte, tão impactante, que os pensamentos desaparecem, fica só você e a experiência. Você vive intensamente, profundamente aquele momento. Ele passa, os pensamentos vêm de novo, mas esses momentos dão indício de que existe algo além dos pensamentos. E esse algo além dos pensamentos é você, é o seu ser.
nós podemos dizer, é o que vem depois, é a consciência. O outro passo é a consciência. O que é a consciência? Nós podemos dizer que a consciência é aquilo que ela é, na sua totalidade, mas muitas vezes nós não estamos conscientes do que somos. Na medida em que nós vamos nos percebendo, na medida em que nós vamos nos tornando responsáveis e vamos observando nossos sentimentos, nós vamos nos tornando cada vez mais conscientes da realidade. A realidade é maior do que quando nós estamos aprisionados inconscientemente pelos nossos sentimentos. Tornar-se livre não é tornar-se, eu diria, destituído de sentimentos, ou só possuir sentimentos bons, mas é tornar-se consciente dos sentimentos. É quando você torna consciente, você percebe, ele existe. E quando você está consciente de um sentimento, ele, por mais destrutivo que historicamente seja, ele se torna algo grandioso. Eu não sei se vocês lembram aquele trecho evangélico em que Jesus de repente chega no templo e o templo estava sendo ocupado por negociantes. E ele fica profundamente enfurecido. A fúria de Jesus era tamanha que ele saiu derrubando as mesas, pegou um chicote e expulsou uma multidão. Imagine, apenas um homem seria capaz de fazer tamanho alvoroço. É porque ele estava tão total na fúria, tão inteiro, que aquilo era uma energia que ele usou para fazer aquilo que ele queria que fizesse. Mas a fúria não o possuía, porque tão logo ele saiu do templo, ele andou na rua e viu uma criança e disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o meu reino pertence a elas. E para entrar no reino, tem que se assemelhar a uma delas. São movimentos que acontecem na alma e que são legítimos, quando bem utilizados e quando bem canalizados. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente esteja consciente. E consciência pode ser associado à palavra presença. Você está presente, você está ali. Você está ali. E se você está ali, raramente pode acontecer algo ruim. Porque até aquilo que aparentemente poderia ser mal, pode ser utilizado de forma construtiva. Um outro elemento que faz parte do processo da construção do auto-amor é a aceitação. E isso é extremamente difícil na vida, porque nós aprendemos que determinadas coisas devem ser aceitas, outras não. Nós separamos e dividimos a existência e, consequentemente, nós nos dividimos, nós nos fragmentamos. E essa fragmentação traz à vida uma profunda insatisfação. Nós ficamos insatisfeitos com a vida, porque a vida não é do jeito que nós gostaríamos que fosse. E se nós perguntarmos a uma multidão de pessoas, eu acredito que a grande maioria vai dizer: ainda falta, ainda não cheguei aonde deveria, está boa, mas ela precisa. Não que a vida não possa melhorar a cada dia. Isso não se trata de perder uma perspectiva do futuro, mas se trata de admitir que a vida verdadeiramente não acontece no futuro. Só acontece aqui e agora. É uma relação sua com o presente. É quando você está consciente. Somente quando você está consciente é que é possível aceitar algo. Porque existe parte da realidade que nós não conseguimos compreender, dada a nossa estreiteza de percepção. Mas se nós desenvolvemos a aceitação, a gente vai aceitar o que é possível, e parte da realidade não compreendida pode fazer com que nós possamos viver com mais inteireza, possamos estar inteiros, seja qual for o momento. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de dor, nós não vamos perder nenhuma oportunidade na vida de perceber cada vez mais a nossa totalidade. Num dado momento na história, um dos seres que, como Jesus, marcou a história, Sócrates, nós
temos a história dividida entre antes e depois de Jesus. A história antes de Cristo e a história depois de Cristo. Sócrates dividiu o conhecimento. Nós temos a filosofia pré-socrática e a filosofia pós-socrática. Mas foi um ser singular. Ele foi condenado à morte através do envenenamento. Ele foi condenado a beber veneno, cicuta, né? A morte seria dessa forma. E foi dado a ele a oportunidade de retratar-se. Ele foi condenado de estar corrompendo a juventude. Mas o tribunal deu a ele a oportunidade de se retratar, dele admitir que estava corrompendo a juventude e pedir perdão, pedir clemência. Sócrates disse: eu não posso fazer isso. Primeiro, porque eu não estou corrompendo a juventude. Não há por que pedir, porque eu pediria clemência. Porque eu pediria clemência à minha vida se a minha vida não se extingue com a morte. Se minha vida não acaba com a morte, eu não posso ser desonesto comigo mesmo e pedir perdão por algo que a minha consciência não admite que tenha sido errado. Então Sócrates não aceitou. Ele aceitou a sentença. A sentença de ser condenado à morte pelo envenenamento. Mas os seus discípulos ficaram apavorados. Como o mestre poderia se colocar naquela posição? E aí eles planejaram. Eles resolveram sabotar. A palavra não é sabotar, o guarda, é outro termo. Subornar. Subornar. Eles resolveram subornar o guarda para que ele pudesse fugir na noite anterior à sua execução. Mas Sócrates novamente decepcionou o seu discípulo. Disse: não, eu não posso fugir. Que exemplo eu estarei dando se eu tive a oportunidade de negar algo para obter a vida e não aceitei? Agora eu vou fugir à sentença? Não vejo motivo de fazer isso. Então os discípulos tiveram que presenciar a morte de Sócrates. E ele pediu a cicuta. E quando ele soubeu a cicuta, ele aproveitou todos os momentos. Ele disse: eu vou mostrar para vocês que isso não vai tirar o que eu sou. E começou a descrever. Quando ele bebeu o veneno, ele começou a dizer: eu sinto que minhas pernas estão sumindo, mas eu ainda continuo vivo. Eu continuo que a vida existe ainda dentro de mim de forma muito forte, intensa. Eu continuo sentindo que minhas mãos estão desaparecendo. É como se eu não tivesse controle sobre minhas mãos, mas eu continuo ainda vivo. E por fim ele disse: eu estou sentindo minha língua ficar pesada. Daqui a pouco eu não vou poder dizer mais nada. Mas eu quero que vocês tenham certeza que vocês não vão ver, não vão ouvir minha voz, mas eu vou continuar cada vez mais vivo. Aproveitou até os últimos momentos de sua vida para aprender, para conhecer, para explorar. Então, o processo da aceitação é que faz com que a gente aproveite a experiência, seja ela qual for, mas que a gente não procure segregar, separar, dividir e catalogar o que é bom e o que é ruim, o que é aceitável e o desejável, o que não é aceitável e deve ser negado e deve-se buscar todas as formas de não experienciar. As experiências acontecem na vida regida por uma sabedoria superior. Não é só o karma, não é só o destino, não é só o passado, é a totalidade que há dentro de você. Nós nos movemos nesse imenso universo de vida. E os fatos e os acontecimentos visam, antes de qualquer coisa, antes de punir pelo erro que fizemos, visa nos dar a oportunidade de perceber quem somos e qual é a parte de nós que nós ainda não conhecemos. De fazer com que aquela parte de nós desconhecida, que pode ser chamado também dos aspectos sombrios da consciência. Quando nós falamos em sombra, necessariamente não se trata daquelas coisas que são más, indesejadas no nosso ser. A sombra é tudo que não veio à luz da consciência. Tudo que não está na luz da consciência é a nossa sombra. E para que a sombra se ilumine, é necessário que ela seja aceita, reconhecida, não como uma coisa necessariamente má. E isso só a aceitação pode ser possível. A
Aceitação faz com que você não lute desnecessariamente com a vida. Há determinados eventos que brigar com ele é só gastar sua energia. Você vai perder energia que você poderia utilizá-la em outro processo da vida. É perceber que existe uma sabedoria muito maior do que aquela que está agora na nossa consciência. Essa aceitação pode alargar os horizontes da existência e pode alargar os horizontes da vida e pode nos levar além da experiência. Perceber o que está além dela e o que cada experiência pode trazer à nossa vida. A aceitação traz nesse processo de construção do auto-amor o processo de amar-se verdadeiramente. Amar a si mesmo é o passo, eu diria, para a maior aventura que o ser humano pode encetar sobre a Terra. Não há uma outra experiência maior do que o amor. Mas só que quando nós queremos alçar o voo do amor altruísta, o voo do amor pela humanidade, o voo do amor pelo próximo, o voo do amor por Deus, e pulamos o auto-amor, tudo isso é falso. Tudo é ilusão. Um dia ou outro, nós teremos que cair no poço da realidade e teremos que nos assumir como nós somos. Teremos que reconhecer toda a parte de nós que nós negamos ao longo de nossas vidas. Por que esperar amanhã? Por que não hoje? Por que não hoje estabelecer a paz consigo mesmo? Por que não hoje estabelecer a intimidade consigo mesmo? Por que não hoje se respeitar? Por que não hoje desenvolver a responsabilidade pelos nossos atos, a responsabilidade pela nossa vida? E isso é nos colocado a cada dia, toda vez que os nossos olhos se abrem ao amanhecer. Nós somos chamados a nos auto-amar, a nos auto-respeitar, a ter a consciência de nós mesmos e a aceitar a vida como é que está acontecendo conosco. Observe, eu não quero dizer que nós devemos aceitar o sofrimento, a dor com resignação, mas com sabedoria. A dor existe porque nós lutamos contra ela. Na realidade, nós achamos que somos prisioneiros de alguma coisa, mas nós só somos prisioneiros dentro de nós mesmos. Essa é a pior de todas as prisões. E a única que nós podemos nos libertar para nos tornar verdadeiramente livres. É você o ponto de partida. Não tem como você partir de um outro lugar. Tudo que nos fizer projetar fora de nós é uma ilusão. É um desvio de nossa mente. É uma fuga de você mesmo. Tornar-se responsável por si e dar os passos nesse caminho é o primeiro passo para a construção do auto-amor, do estabelecimento do amor dentro de nós, do reconhecimento de que é o amor que nos guia, é o amor que promove, que proporciona, que impulsiona nossas vidas. Nesse processo, aí outras coisas poderão surgir, mas a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso, porque sempre a gente está voltando a esse tema. O tema da autoaceitação, o tema do auto-amor e do reconhecimento da nossa vida como processo propulsor do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Então, esses elementos é para que a gente possa refletir, mas a prática desses passos é que, de fato, nos auxiliarão nessa trajetória. Então, que nós possamos ser contagiados positivamente para que a gente perceba que temos que dar diariamente um tempo para nós mesmos, que temos que escolher isso como uma prática cotidiana. E se assim for, os resultados virão. E quando os resultados aparecem, nós nos tornamos cada vez mais entusiasmados com o processo e aí não precisamos fazer mais esforço algum. Foi o que disse Santo Agostinho. Houve um momento em que ele nada mais fez. Ele percebeu que aquilo era como se fosse o curso natural do rio. Ele apenas se deixou guiar pelo rio. Ele cessou toda a resistência e deixou que o rio da existência o conduzisse à sua plenitude. É assim que é a vida. Ela precisa apenas que nós possamos colaborar com ela. Se houver colaboração, cessa-se a dor,
cessa-se o sofrimento e as resistências, e aí a gente vai cada vez mais profundo e vamos viver com cada vez mais inteireza em todos os processos da existência, em tudo aquilo que acontece ordinariamente ou cotidianamente em nossas vidas. Fiquemos por aqui.